Sustentabilidade é a capacidade de um sistema de se conservar. É plantar e colher, sempre cuidando para que amanhã possamos repetir o processo novamente. É saber tirar frutos da terra sem causar a sua destruição. É sustentar o que é nosso e saber regenerar. É ser sustentável. E nós surgimos há mais de 8 anos para incentivar os agricultores a serem assim. Hoje em dia, formamos uma comunidade com mais de 750 associados em todo o país. E todos os anos ajudamos os produtores a conseguir a independência dos pacotes prontos de insumos, aplicar agricultura regenerativa, gerando alimentos mais saudáveis para a população e mais sustentabilidade para o nosso planeta. Mude o mundo fazendo parte dessa missão. Associe-se. Sejam bem-vindos ao Agro Cafécast, seu podcast sobre boas práticas na cafeicultura. Eu sou Júnior Rezende e muito obrigado por estarem conosco nesta jornada rumo à sustentabilidade. Hoje, 29 de janeiro de 2026, está começando o seu Agro Cafécast, então preparem a sua xícara e a sua caneca preferida, porque nós vamos mergulhar no universo cafés que são tão raros quanto você. Porque aqui a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é positivo. Na nossa 5ª temporada, que está conosco é o GAS, Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Quem está conosco também é o nosso amigo e irmão Luiz Alves da Silva. Seja bem-vindo, senhor Luiz Alves. Obrigado aí, Júnior. Obrigado pelo convite. Mais uma vez aí, vamos explanar um pouquinho aqui da fazenda. Maravilha. E o nosso episódio de hoje, Luiz, é um episódio diferente, que a gente vai chamá-lo de Café com História. E recebendo nós aqui, a gente está, o pessoal de casa está vendo que nós estamos aqui num ambiente diferente, porque nós estamos com um podcast itinerante aqui, diretamente de Altinópolis. E quem está nos recebendo aqui é a Fazenda Cascata, que cedeu um espaço super bacana, através do nosso amigo, produtor, proprietário da Fazenda Cascata, senhor Rodrigo Meirelles Carril. Seja bem-vindo, senhor Rodrigo. Seja bem-vindo. Não, proprietário também, hoje é sociedade, hoje com a minha irmã, porque o proprietário mesmo foi meu pai que fez. E hoje nós somos em 2, éramos 3. Aí perdeu um irmão com leucemia, já vai mais de 15 anos. Então hoje seria já uma sociedade. Então hoje tá eu e a minha irmã Valéria Meirelles Carril. Tá aí, bacana. Tocando a propriedade. Então a gente quer saber tudo e quase tudo, né? Porque o tempo é curto, mas entender um pouco da história. E essa história de pioneirismo, de vanguarda na cafeicultura. E também na parte agronômica, tá aí nosso vizinho de longa data lá da Franca, Dercy Pavão. Seja bem-vindo, Dercy. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luiz. Obrigado aos ouvintes. Estamos aqui, né? Iniciando mais um ano, 2026, promete uma safra boa, né? E teremos bons preços, se Deus quiser. E o Dercy chegou na Cascata quando aqui?
Então, aqui eu iniciei como consultor em 2019. Em 2019, nós iniciamos em agosto, né? E foi uma indicação, porque o consultor aqui, o Dr. José Mário, foi próximo de 25 anos, consultor na fazenda. E aí ele teve 3 indicações. O Luiz, eu lembro muito bem que tinha um arrendamento lá em Cássia. E aí o Luiz chegou lá, e eu estava lá, ele e o Rubão, saudoso Rubão. E aí eu fazia composto também, então a gente estava naquela luta, né, no café. Aí o Luiz que gostou muito daquele jeito, né, do jeito que vinha fazendo, se adequava muito ao que ele já vinha fazendo. E aí a gente combinou. Vinha aqui na fazenda, fizemos a reunião com a família e iniciamos um trabalho em 2019 e até hoje estamos aqui fazendo nosso trabalho, aprendendo todo dia e dando algumas sugestões e dando certo aí com a Fazenda Cascata. É isso aí, né, seu Luiz? O café é conexão e acabou achando um parceiro aí que tem tudo a ver com a cascata, né? E, obviamente, o senhor Rodrigo Carril, a família, eu falo que a pirâmide, né, a ponta lá, quem tá lá em cima, se não puxar o time, né? E essa sensibilidade, doutor Rodrigo, o que aconteceu? Veio de vocês mesmo? Como é que aconteceu essa parte de abrir as portas para as novas tecnologias, para essa linha regenerativa? Partiu de quem essa iniciativa aí? Hoje eu tenho que lembrar meu saudoso pai ainda, né? Porque foi ele que foi o pai, o topo da pirâmide aí, que conseguiu fazer tudo isso. Então a gente hoje, eu estou nessa geração para dar uma continuidade, para deixar um legado hoje melhor do que ele deixou ainda, porque o legado dele foi muito grande, foi muito alto. Graças a Deus, tem que dar um mérito para ele que fez. Isso aí foi muito hoje com a ajuda do Luiz, que praticamente na época também eu era novo, e o Luiz praticamente ele foi me aposentando. Aí eu tive que sair. Ele me aposentou, porque aí foi no lugar, quando tá a pessoa certa, a gente deixa o coisa. Porque antes do Luiz também teve lá, tava difícil de arrumar administrador, e vinha não dava certo, a hora que deu um certo, então por isso que eu falo, foi tipo me aposentando. Aposentando entre aspas, né? Porque a gente não para, deixa aqui, e sempre com ideias novas também, e não pode parar não. Bacana, inovadoras, tem que... E o Luiz deve fazer aqui uns 2 anos que chegou aqui na cascata. Ô, Júlio, eu cheguei aqui em 89, né? O Dr. Zé Mário, o agrônomo na época, e viemos aí fazer parte do time. Não era para ficar muito tempo, mas acabamos de ficar aí, trabalhar lá para os seus 36 anos. E tudo começou com o Dr. Zé Mário, né? Na época, que começamos a aposentar um pouco os métodos que eram usados na cafeicultura até então, e começamos a fazer umas práticas diferentes que vieram dando certo. Saudoso Dr. Célio Fontão Carril, quem deu a oportunidade, abriu as portas e acreditou no trabalho, que isso foi muito importante. E a gente vem fazendo esse trabalho dia a dia. Agora, de uns tempos para cá, o Zé Mário saiu, né? Foi cuidar de outras coisas dele, mas ajudou demais, agregou demais aqui na fazenda. Aí o Dercy, nós fomos lá garimpar ele lá em Cássia, trouxemos para cá, arrastamos ele para cá. Aprendemos muito com ele todos os dias, e agricultura, o agro, né? O agro cada ano é um ano diferente, a gente tem que ir se inovando, se desdobrando. E o Rodrigo, junto com a irmã, vem dando essa oportunidade para a gente, acreditando no trabalho da gente. E vamos aí, cada dia
progredindo um pouquinho mais, buscamos novos horizontes aí. E aí, aqui na Cascata, só para o pessoal de casa que está nos vendo, o pessoal às vezes não está entendendo o cenário aqui. Nós estamos aqui na Fazenda Cascata, aqui no escritório, que a gente conseguiu montar uma estrutura aqui. Praticamente está pronta aqui para uma sala de podcast, né? Né, Rodrigo? E aí eu queria que o senhor nos passasse como é que é hoje, como é que tá? É uma empresa familiar, não é isso? Que o senhor passasse para nós quem que está aqui no comando, né, na parte administrativa, e a Mariana eu já conheço, né? E como é que está essa divisão e como é que a Fazenda conseguiu passar aí toda essa parte de sucessão familiar? Ainda continua ainda estamos passando ainda. Primeiro tem que falar com o escritório aqui, que esse escritório foi reformado aqui em 2025, então já foi um up também dentro da fazenda, para fazer não só o escritório, como as lavouras também, que são os principais que tem que também subirem, né? Que tipo, ficar que nem o escritório, ficar bonito e vem. Agora, essa passagem aí, tem que falar tudo, acho que foi meu pai que conseguiu e que ele que foi o idealizador, já fez isso, já pensou há 20, 30 anos atrás, acho que ele já pensou muito para frente. Uhum. Então, deixou eu aqui, eu fiquei muito tempo também, e hoje seria a Mariana, que é sobrinha, que seria a quarta geração, né? Ela que praticamente hoje que está administradora. Mas isso vem graças ao Luiz, o Dercy, que foi o Zé Mário também, que ficou muito tempo. Agora vamos falar mais sobre essa sucessão, porque na época era leite, né? Que foi até 2003, que foi forte. Depois foi essa mudança de chave, que começamos a especializar mais no café. E até hoje acho que não para ainda. Parece que ainda estamos aprendendo ainda, tem muita coisa aí, parece que não para. Porque os desafios, clima, são muitas operações que a gente não controla, né? Porque aqui, tipo, o café é uma indústria a céu aberto. Não sabe o que vai fazer. Então tem que acompanhar, tem que ir a favor do clima. Mas vamos falar mais nessa sucessão ainda, voltar. Que meu pai que conseguiu fazer, na época eu fiquei muito tempo também. Depois dividi um pouco com pecuária também, na época foi pecuária leiteira, depois foi um pouco de pecuária de corte e o café só aumentando. E hoje o café que está no topo da lista. Então hoje a gente já tem condição de falar, não, quer aumentar? Tá fácil, a gente já tem toda uma infraestrutura para essa sucessão. Então tem que pensar agora até mais para frente também, que nem meu pai pensou, tem que pensar também. Tem que pensar até na sucessão do Luiz. Que o Luiz, acho que mais uns 10 anos a gente já tem ele ainda. Acho que ainda está seguro, né? Então foi essa, e meu pai que fez e que elaborou todo esse contexto e que aí mantém ele aqui, né? Aí você pode falar que é um patrimônio também da fazenda. Já 36 anos, né? 37. 36 anos, né? 36 Pra anos. 37 agora. É uma história, né? A gente já... O amor que a gente tem pela fazenda, né? O carinho que a gente tem, o jeito que a gente é tratado aqui na fazenda. Então, praticamente, virou uma família aqui. A gente faz tudo com muito carinho, com muito amor, muita dedicação e sempre buscando cada vez mais, junto com toda a equipe aí, que não fazemos nada sozinho, né? E é bacana essa questão, né, Dercy, essa identificação, né? E tanto é que o Luiz é o Luiz da cascata, né? Essa que não é uma coisa. Provavelmente a gente vai ver futuramente funcionários com esse nível de identificação, né? Espero que a gente, né, mas a gente tá vendo aí no mercado de maneira geral aí que os ciclos estão cada vez mais curtos, né, Dercy? Sim, com certeza. Eu vejo o Rodrigo comentando, o Luiz sempre fala também da época que era leite, né? Então, assim, eu, como conheci a fazenda bem depois, né? Já tinha virado bastante para café. Eu vim aqui, se eu não me engano, a primeira vez em 2006, nessas reuniões, né, que tinha.
E aí eu vejo assim, porque a fazenda tem uma vocação muito grande para café, né? E a gente olha hoje como a fazenda está, né? E como ela vai evoluir muito ainda. Então, a gente fica difícil processar isso na cabeça, mas vocês devem ter essa lembrança perfeita aí na mente de vocês, né? Porque a Fazenda, eu olho assim, que ela tem uma abertura muito grande para tecnologias, né? Então, isso aí, para mim, que entrei como consultor, a gente aprende muito com isso, consegue adotar algumas coisas que outras fazendas têm dificuldade em adotar, né? Então a gente às vezes sugere algumas coisas que outras fazendas às vezes não absorveriam aquela ideia. E a Fazenda Cascata, a gente vê que ela dá essa oportunidade, né, de a gente de inserir algumas sugestões, que isso também eu acho que traz bastante benefícios, né? Eu acho que vale a pena esse ponto que é muito importante, né, Rodrigo? É a questão de estar aberto para o novo, né? Essa visão moderna, né? Porque tem muitos produtores aí que a gente fala de síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, né? E a Cascata se permitiu a inovar, né? Esse é o principal ponto ainda e ainda estimulo mais ainda. Preciso inovar mais ainda. Estamos no caminho e a inovação, às vezes, nada mais é que na agricultura regenerativa, a gente está tentando regenerar, ficar um solo fértil, né? Porque meu pai pegou isso aqui, o solo aqui era muito pobre. Então vem uma mudança de paradigma. Hoje o solo aqui é muito fértil. Então já é uma mudança. Então esses paradigmas e inovações, então a gente tem que sempre estar aberto e estimulando para que isso aconteça ainda. Como eu falei, o legado que meu pai deixou, hoje eu acho que tem que deixar um legado maior ainda para os filhos e para outra geração. Então é esse. Graças a Deus tem o Luiz, tem o Dercy, então que ajudam que fazem executar. Às vezes você tem uma ideia inovadora, a coisa, mas tem que tem que entrar tudo em conluio para todo mundo remar no mesmo barco. Às vezes uma coisa inovadora vai que não dá certo também. Então começa um pouco devagar e depois essa parte de inovação que maior aí hoje está sendo o plantio direto, né? Isso aí graças ao Luiz e o Dercy que estimularam também e fez a ideia crescer e vigorar e dar certo, né? E esse consolidou para nós. Mas calma aí, que o pessoal que ouve também fala assim, eu vou fazer isso aí, vai dar tudo certo. Tem várias etapas ainda, não é assim só de querer falar faz isso e faz e pronto que dá certo. Então tem um meio termo aí que tem várias operações aí, vários desafios ainda. Que nós conseguimos, aqui na Cascata, já estamos conseguindo superá-los. Esse é o caminho. E ainda tem que ter mais desafio ainda. Não pode parar não aí. É verdade, é contínuo, né? A única coisa permanente é mudança, né, Luiz? E aí esse DNA de inovação sempre foi lá, com o Dr. Célio, né? Sempre foi assim, sempre foi aberto para essas mudanças. E qual que foi a principal mudança? Como se iniciou essa mudança para essa nova agricultura aí, Luiz? Então, Juninho, nos anos 90, início dos anos 90, logo que eu entrei em 89, em 90 a gente já viu que a agressão do solo no café trazia grandes prejuízos. E aí, com isso, a gente começou a manejar o mato. Falou, vamos largar mais mato nas linhas do café, nas entrelinhas ali, e manejar ele um pouquinho mais alto com roçadeira, em vez de... Usava muito capinadeira, gradinha, enfim. Um pé de mato na lavoura antigamente era sinal de descuido, né? Então, as lavouras tinham que andar no limpo, e a gente começou a ver que isso não era bom, e começamos a mudar, roçando mais as lavouras,
E aí veio evoluindo. Depois da roçada do manejo do mato, nós tivemos o prazer de conhecer o Toninho Teixeira com um projeto maravilhoso debaixo do braço e que ninguém abriu a porteira e a gente abriu, acreditou no projeto que era o composto. Começamos a fazer as compostagens e aí foi mudando o cenário das lavouras, a gente foi vendo que aquele caminho era importante e começamos a ter mais cuidado com o solo. E depois do composto, a gente viu que precisava agredir menos o solo com os fertilizantes solúveis. E aí entrou a complexação de ureia no caminho aí também, que já foi um ganho muito bom. Pós de rocha, mix. Então veio uma evolução, veio uma caminhada aí muito grande e tem ainda muita coisa para ser desbravada ainda, mas a gente vê nessa agricultura regenerativa que esse é o caminho. Mais cedo, mais tarde, alguém que não está nessa direção vai ter que entrar, porque não tem outro caminho no seu solo. Acho que o maior patrimônio é a vida do solo. E aí o Dercy já vem com a escola já. A última vez que você me falou, estava com 18 produtores né? assistidos, né? E aí, tem a mesma pergunta lá, não é para todo produtor, né? Exatamente. Tem muita coisa que a gente às vezes nem passa, né, para às vezes certos produtores, porque cada um está num patamar de tecnologia, né, e de abertura para as tecnologias mesmo. Mas assim, um exemplo que eu vou citar daqui da Cascata, que é o drone. Porque quando a gente começou a entender um pouquinho de drone, eu incentivei muito um colega nosso, um amigo nosso, né, o Cezinha, a trabalhar com drone. E aí o Cezinha descobriu uma fazenda no sul de Minas, na verdade em Piuí, perto de Piuí, que estava fazendo 100% com drone. E aí o Cezinha me falou, convidamos o Rodrigo Luiz, vamos lá ver. Então, assim, isso é legal, porque vamos lá ver, queremos conhecer. Fomos lá, conhecemos, 400 hectares, pulverizando 100% de drone. Opa, primeiro ano, isso aí em julho. Em agosto, vamos contratar, terceirizar um drone, para a gente entender melhor e ver se realmente isso funciona. Fizemos, né, Luiz, em 17 hectares. Sim. E dali para frente, no outro ano, já comprou o drone. E aí começamos a fazer mais áreas, né? E hoje a tendência é quase 100% de drone. Então isso é a cascata que está sempre evoluindo, sempre abrindo portas para a tecnologia, né? Ok. Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco, que entra mais a questão, a parte da diversificação ou não de culturas dentro da propriedade, né? Para a gente entender o que funciona economicamente, né? Mas antes disso, que vocês vão tomar uma aguinha aí, eu vou dar uns recados aqui pro pessoal aqui, que é do pessoal que nos ajuda no podcast há um bom tempo, que é o pessoal da Gota Certa Irrigação, né, com unidades em Franca, Araxá, São Sebastião do Paraíso. A Gota Certa Irrigação é uma empresa especializada em elaboração de projetos de irrigação e abertura de valetas. A Casa do Café também, lá do nosso amigo André, Insumos Agrícolas, a Casa do Café, que há anos vem desenvolvendo um trabalho sério e comprometido com parceiros em prol de lavoura cada vez mais saudáveis e produtivas. E o IBA, Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, do nosso amigo Antônio Teixeira, não é isso? Do Augusto Silva, que atua na promoção de sistemas agroalimentares mais saudáveis, ok? Então valeu aí, Gota Certa, Casa do Café e o IBA, que está conosco aqui, nos ajudando no podcast na nossa 5ª temporada. E aí a gente fala de algumas dores, né? A gente tá falando que a propriedade começou lá atrás com um café com leite, né? E hoje a questão da monocultura, né, de maneira geral, ou de uma cultura só na propriedade,
economicamente é viável? E aí a pergunta para o Rodrigo, né, Carril, para que também possa orientar o produtor também, porque, como diz é melhor dividir o pão em vários cestos, né? Ou colocar num cesto só, apesar do amor pela cafeicultura, mas tudo se sustenta pelo lado econômico, né, Rodrigo? Como é que o senhor vê isso em relação à parte da administrativa, gestão da fazenda, a parte econômica? Hoje nós estamos já somos especializados no café. Tecnicamente, eles falam que teria que ter várias outras culturas. Mas já tivemos milho, soja, até cana também. Cana ainda tem um pouco mais rendado. Uma tendência é aumentar o café. Então, se especializando no café para conseguir. No nosso caso é viável, que já temos nem lembro mais, quando nasci, 40, 50 anos, desde que meu pai foi. Meu pai já começou, então é uma coisa que a gente está especializando e a gente consegue. Mas foi muito difícil, não é fácil assim você conseguir ser autossustentável e ter uma cultura só. Mas como no nosso caso a gente já tem tantos 40, 50 anos de experiência, então a gente está conseguindo. Que nem aquela, assim, na hora que está na seca, tem que guardar a comida quer dizer, na hora que está nas águas, faz a comida para ficar na seca, né? Então tem que segurar, então tem que ter essa... É o jeito que a gente consegue administrar, não dando passo maior que a perna, sempre indo devagar e sempre. Então é isso que a gente está tentando melhorar. Então por isso que essa especializando é uma monocultura que a gente consegue fazer... consegue produzir e conseguir ter os efeitos benéficos aí para conseguir manter essa cultura. Que hoje uma cultura café não é fácil, não. Isso aí não é para... Principalmente o produtor que está precisando aí precisa de dinheiro, o dinheiro está caro, cada vez mais encarecendo, porque o governo vem gastando bastante, né? E alguém precisa sustentar isso daí, né? E na parte de tomada de decisão, né, Luiz, quando você tem um bastidor favorável, você consegue ter uma segurança para estar desenvolvendo e utilizar outras ferramentas, né? Vale a pena essa questão de cultural, né, que é uma visão de vanguarda da cascata, mas também uma questão de suporte para a tomada de decisão, com a situação econômica para gerir isso aí, que ajuda aí as tomadas de decisão, né? Sim, a gente tem, lógico, tem um consultor, Dercy, que está dentro desse contexto tudo. Então a gente já tem uma linha de trabalho, nós já sabemos onde a gente quer ir. Então nós já temos essa linha, já sabemos como chegar. E fora dessa linha a gente busca mais alternativa para cada vez mais diminuir custo e aumentar a produção do café. E essa linha da regenerativa, que a fazenda é toda sequeira, a gente vê que todos os desafios climáticos que vem impondo para as lavouras, ela vai conseguindo a sua resiliência e vem conseguindo grandes produtividades. Porque a gente já tem um trato do solo ali, um cuidado com o solo, e isso tudo vem fazendo muita diferença. Então, dentro desse contexto, dentro dessa linha, dessas oportunidades que a fazenda abre para a gente poder fazer o trabalho que a gente, às vezes, imagina que vai dar certo e faz tudo para dar certo e as coisas acontecem. Então, essa abertura para a gente é muito importante e o apoio também para que a gente possa errar e acertar junto. Então, isso faz toda a diferença aqui na fazenda. Bacana, bacana. E aí, como é que tá para fora aí, Dercy? A turma tá sofrendo porque, na verdade, a gente falou das questões econômicas, mas talvez a grande questão aí é a questão da produtividade, a questão da qualidade,
né? De grão, de peneira, de tudo, né? E aí começa a fazer sentido, porque você começa a ter uma expertise no negócio que a grande maioria que está na linha ainda muito convencional não tem, né? Sim. Então, é uma coisa que o Luiz comentou dessa abertura, né? Porque o sucesso da Fazenda, eu acredito muito nisso, que ela que está assim num pilar que é do planejamento, dos controles, né? Porque para a gente, pensando como consultoria, isso nos facilita, né? Muito, nos ajuda, porque te dá liberdade para você fazer um planejamento para o ano para a fazenda. E tem uma exigência isso da fazenda, comprar todos os produtos num tempo só, para conseguir comprar de uma forma melhor, né? Conseguir mais descontos. Então, depois isso nos ajuda muito, porque eu digo assim: o pilar, são 3 pilares para o sucesso da fazenda da consultoria, que seria a recomendação do próprio produto, a execução, né? E o dono fazer essa compra no momento certo, né? Então, isso aí eu acho que nos dá um respaldo muito grande para a gente trabalhar de forma que chegue no todo esse sucesso Bacana. que está tendo a fazenda, né? É isso. Não é só a parte agronômica, a parte agrícola, né? Essa questão de gestão de compra, do escritório funcionando, Mariano jogo duro, né? Não é isso? E faz todo sentido. Jogo duro no bom sentido, de entender a dinâmica, esse time, né, de aquisição de maquinário, entender que a utilização, por exemplo, né, a questão dos drones, vocês já aderiram também, que já vem uma gestão que não é um investimento pensado, né, Rodrigo? Praticamente é isso, que nem o Dercy comentou aí do planejamento e já comprar tudo, é aquela coisa, na época da boa já compra todos os produtos para guardar. Na época das chuvas, para ter na seca, já tá tudo em ordem. E esse desafio maior aqui é que nós não entramos ainda na irrigação de café. Totalmente café sem irrigado. Então, os desafios às vezes são maiores. Então, às vezes tem que compensar com a nutricional, a qualidade do solo, tanto física, química e biológica ainda. Hoje nós já estamos quase pensando na parte só, mais assim, já estamos num estágio que tem que melhorar é a parte biológica, que graças a Deus está acontecendo isso. Que a estrutura física e química a gente já consegue dominar mais tranquilamente, já está mais fácil. Isso aí tem o Dercy e o Luiz. Então, acho que é esse o caminho. É assim que a gente pensa em tocar, né? Pelo menos eu penso assim, né? E aí, no ano passado a gente fez um episódio, e aí o Luiz, acho que a grande dor dele era tirar o cloreto de potássio, né? E aí, como é que conseguiu resolver a parada? Ô Juninho, então, esse era um grande vilão da nossa agricultura regenerativa, né? O cloro e o sal aí do cloreto, que a gente usa ainda algumas áreas pontuais, né? Dependendo da análise, mas a gente veio fazendo um trabalho com pó de rocha, potássio, que é rico em potássio aí, e a gente vem introduzindo ele no nosso sistema. É lógico que foi feito um trabalho para que recebesse esse pó de rocha, porque ele não é solúvel e ele precisa da vida biológica do solo para poder solubilizar esse potássio para a planta. E a gente vem introduzindo aos poucos, tirando o cloreto. O ano passado, uma safra alta, tiramos praticamente 75 do cloreto. Esse ano, uma safra que estamos esperando aí, uma safra muito boa. E a gente, assim, até o momento nós estamos só com o cloreto, fazendo análise, só com o potássio, fazendo análise de folha. A esperança é não usar. Se precisar usar alguma lavoura pontual, a gente vai fazer o uso dele, senão ele fica guardadinho lá. E isso já traz uma economia muito grande, financeiramente, e agrega demais na bebida do café, na qualidade do café. Bacana, bacana. E falando em qualidade de bebida,
tem um time bacana aí, né? Aqui representado por vocês três, mas tem o nosso amigo Henrique Zucoloto, né? O Zoca, Esse é fera, hein? cuidando da qualidade. E tem uma equipe engajada. Eu vejo o pessoal aqui trabalhando, o Joel, a turma toda aqui, sempre nos recebendo muito bem. E aí o time faz toda a diferença, né? A gente tem os comandantes aí, mas tem a turma que tá lidando aí com situações e com, com a parte de qualidade especificamente, Sim. que é muito sensível. E aí quando você vê todo esse trabalho agronômico, a xícara respondendo, né, Dercy? Pois é. Na safra de 2024, né, Luiz Rodrigo, nós tivemos a felicidade, né, de obter médias, né, ô Luiz, se eu acho que não estou errado, de 82 pontos, né? Sim. Então, isso para uma fazenda colhendo perto de 30 mil sacas, né? Isso. Obter essa média de 82 mil pontos, 82 pontos, inclusive varreção. Então, isso é uma questão diferenciada, né? Então, isso acho que é o reflexo do trabalho que está sendo desenvolvido e aplicado na fazenda, né? E lembrando também que o Rodrigo comentou sobre a parte física, química biológica, nós estamos trabalhando, tentando melhorar a parte biológica, né, Luiz? Sim. Fazendo, a gente não é muito complexo, muito dinâmica essa parte biológica do solo, porém estamos estudando e praticando e tentando melhorar toda essa parte, não só de microbiológico, como de macrobiológico também, que é uma técnica que usamos a partir desse ano, né, do ano passado, 2025, e que foi os crisopídeos. Soltura dos crisopídeos na lavoura para o controle de ácaros, bicho mineiro, cochoneira da parte aérea, e que também estamos aprendendo e parece que vai ser um sucesso promissor aí para frente, né? E a gente fala de agricultura regenerativa, tudo está interligado. O sucesso dos crisopídeos também se deve à questão da utilização das plantas de cobertura. O ambiente, né? O ambiente já está, né, todo propício para que as ferramentas potencialize uma às outras, né? Com certeza. Então, é fantástico esse trabalho de vocês. E para o pessoal que está nos assistindo, a gente está aqui na nossa 5ª temporada, no nosso episódio 6, com um episódio que se chama Café com História. Aí, aproveitando essa parte de Café com História, aqui com o Rodrigo Carril, Luiz Alves da Silva, Dercy Pavão, queria que o Rodrigo contasse aqui uma passagem aqui, como é que foi a sua infância aqui na Fazenda Cascata, se essas memórias ficam enraizadas mesmo, e qual que é qual que é a importância da Fazenda Cascata na parte de construção do Rodrigo, né? E também nessa parte emocional, o seu vínculo aqui com a propriedade. Nossa, fazer eu lembrar da infância, então, Porque meu Exatamente. pai era médico e ele não podia vir aqui, ele só podia vir de sábado e domingo. Então, eu trabalhava na Faculdade de Medicina lá de Ribeirão, na USP, e aí trazia tudo, a gente que era tudo criança, até numa perua Kombi, aí vinha na sexta-noite para voltar no domingo. Esses eram os dias que ele cuidava da fazenda. Assim foi minha infância. Depois ele teve infarte também, teve problema, aí ficou vindo mais só na fazenda. Aí ele parou com a medicina, com a USP, que era um grande, que foi o legado dele também. Então ele falava que começou, que era o último degrau da medicina, que ele queria já pular para a agricultura, entre aspas, né? Que foi professor, foi tudo lá dentro da USP. Então foi assim que eu peguei o amor pela fazenda, né? Então criamos, não só eu, como minha irmã também, tinha um outro irmão que perdeu por leucemia já faz muito tempo, né? Então vamos contar um pouco a história da família.
Esse irmão, a família do meu pai era professor da USP, a Valéria também hoje é aposentada da USP lá do curso de terapia ocupacional, que era professora também. E esse irmão, vou tentar resumir a vida dele. Ele tentou entrar na Politécnica da USP para fazer engenharia civil e não conseguiu. Mas se deu a volta por cima, fez São Carlos, Federal, não sei o quê. E depois ele foi professor da Politécnica da USP. Nossa, Assim que ele terminou. Então, ele entrou. Ele acabou entrando. acabou entrando na Politécnica da USP. E É. falou que era até difícil lá. Eu lembro que ele comentava que fazia prova com consulta e os alunos não conseguiam tirar nota, que era coisa muito difícil. Que bacana. Então, E só eu que não segui a carreira acadêmica. Que aí dentro da família, pai, irmã e o irmão, né? Todos em alto grau de carreira acadêmica, né? Essa foi a história Bacana. que veio da... Aí que você fez lembrar, que eu nem imaginava que você fosse fazer essa pergunta. Eu acho bacana, porque essas histórias, o café tem uma... Porque se a gente for pensar tudo na ponta do lápis, né? Você vê que o café encontrou aqui na Cascata uma condição necessária, porque essas questões familiares, esse vínculo com a terra, amor com a terra, não é uma questão só racional, né, Luiz? Não. Se você for pensar bem, não é uma coisa só na parte racional e pronto, acabou aquilo, é matemático, não é, né? É uma história, né? Igual o Rodrigo contou aí, tem toda uma história fazendo a cascata, né? Desde quando o Dr. Célio pegou ela aí e foi transformando aos poucos. Então, tudo isso tem uma caminhada longa, uma história aí rica em detalhes, né? É toda a infância do Rodrigo, o pai trazendo aí junto para pegar esse amor, esse gosto pelo agro, pela agricultura. Isso faz toda a diferença na continuidade do trabalho para frente, né? Então, tudo isso é muito rico, né? Toda essa história que o pai dele construiu junto com o Rodrigo, e o Rodrigo dando continuidade junto com a irmã. Então, isso, assim, tenho certeza que onde ele estiver, tenho certeza que ele está orgulhoso da família, porque sabe que as coisas estão acontecendo, né? Exatamente. E aí, é isso, né, Dercy? Isso aí, é muito bacana, né? Não, bacana, e eu falo que a melhor coisa que tem, que eu falo que hoje em dia, a retenção de colaborador, de funcionário está tão difícil, mas quando você pega uma propriedade rural, que ela tem princípios, ela tem propósito, tem um vínculo familiar muito, muito forte, né? Isso aí faz com que a responsabilidade para quem entra neste time fique maior, mas também se sente pertencente, né? Com certeza, acaba que virando uma família mesmo, né? Porque a gente acaba, principalmente eu e o Luiz, tendo muito contato, né? Semana inteira, por WhatsApp, telefone, então isso nos anima sempre, né? E a gente vê que a fazenda sendo gerida aí pelos próprios familiares, né? E tendo sucessões, então isso aí a gente olha com muito bons olhos, né? Que tem futuro e ficar por muito tempo ainda trabalhando dentro da empresa, né? Juninho, uma coisa assim muito bonita aqui que acontece é o seguinte, depois do término do leite, que encerrou a operação do leite, muitos retireiros, alguns não quiseram ficar, acertou, foi embora, e os demais que ficaram, hoje nós temos aí grandes operadores de tratores, pessoas que praticamente era só retireiro. Nós temos pessoas que capinavam café, que hoje são operadores de colhedeira. Nós temos pessoas também da lavoura, que hoje opera drones aí para a gente. Então, quer dizer, as oportunidades vão acontecendo aí na caminhada e a gente, graças a Deus, vai colaborando para formar grandes profissionais aí nessa caminhada aí. Exatamente. Então, o time vai crescendo, formando profissionais, e aí a gente pergunta,
quais que serão os próximos passos aí da Fazenda Cascata? Tem novidade aí? Porque praticamente aí essa história de pioneirismo, né, Rodrigo? Compostagem, plantas de cobertura, os biológicos, drones, crisopídeos. Eu falo, e aí? Qual que é os próximos passos aí da Fazenda Cascata? Tem alguma coisa na manga aí, Dercy? Luiz, Rodrigo? Então, o Rodrigo pode falar melhor, assim, nos próximos passos de, às vezes, aumento de área, né? Né, Rodrigo? O caminho é esse, né? Conseguindo primeiro você melhorar a produtividade, para depois você manter a produtividade e melhorar para depois você expandir. Então nós já estamos nesse grau aí que a gente pode expandir sem medo já. Então esse é o caminho, mesmo que tem muitos desafios aí, e foram muitas mudanças de paradigmas, né? Que o Luiz contou na época que o café tinha que ficar limpo, uma coisa assim que está mudando. Até hoje ainda tem muita gente que pensa que o café tem que ser limpo, porque senão o café está roubando a comida. Isso é uma coisa assim, vem lá dos escravos também, né? Porque na época que tinha os escravos, como é que você queria que fizesse os escravos trabalhassem? Então tinha que capinar a rua inteira, você via que a rua estava limpa, que era o certo, que o cara era realmente muito trabalhador. Então, você mudar um paradigma desse de 100, 200 anos ainda hoje a gente plantando capim no meio do café, plantando até mix de plantas, então é uma mudança de paradigma muito grande isso, né? Esse é um fato. Exatamente. Agora temos também a inovação que já é consagrada aqui do plantio direto, como o pessoal planta soja, milho e um capim, e depois a soja usa os mesmos canalículos do capim. A gente já pensamos nisso, assim, fala assim, não é só usar o café, usar os canalículos do capim, não. É o café usar os canalículos do outro café que estava plantado no mesmo lugar, que são as mesmas, os nutrientes que precisam, e graças a Deus isso aí deu certo e já é uma prática aqui consolidada. Então, mesmo o Dercy, que tem 18 ainda clientes, eu não acredito que ele consiga ter feito a mudança em 2 ainda. Estamos tentando, viu, Rodrigão? O Juninho, aproveitando aqui o Rodrigo, nós não podemos tirar o mérito dele, que um dia ele chegou para a gente e falou, por que vocês arrancam o toco do café? Ele não decompõe sozinho na terra? Aí no começo a gente achou assim, a ideia sempre quando é inovador, né? Com o outro aí. Aí fica no ar, e aí? Falando, isso aqui faz sentido isso aí? Aí o melhor jeito falou, vamos botar em prática esse negócio. É lógico que sempre há uma desconfiança se dá certo ou não. Muitas doenças de raízes de café e o primeiro passo a gente foi ver, não tinha nematóide, então beleza, vamos tocar o projeto para frente. Fizemos 2 áreas comparativas e, resumindo, a primeira colheita é em torno de 30%, 40%, sempre a mais do que a outra. Então a gente chegou à conclusão que queimar café na fazenda não se queima mais. E aí começamos a fazer esse trabalho e aí o Rodrigo novamente bota a gente em outro patamar, né? Sempre que a gente tá tranquilo, ele dá uma apertadinha e fala, por que você não faz o plantio direto de café? Aí fazer plantio direto como? Aí eu parei com o Dercy e falei, Dercy, se soja faz, milho faz, plantio direto e tantas outras coisas, por que a gente não faz do café? Vamos fazer? Aí vamos embora. Montamos um protocolo e tá aí. E em fevereiro agora, se Deus quiser, vai ter o dia de campo e a gente vai poder mostrar isso para todo mundo que é possível. E é um trabalho assim maravilhoso com a ideia do Rodrigo, que começou com ele, e a gente está botando isso em prática e, se Deus quiser, vai ser mais um sucesso aí da fazenda. E é mais uma vez comprovando que não é as respostas que movem o mundo, né? As perguntas, né? Essa observação, né? De olhar para o campo. Porque se você fosse perguntar uma cafeicultura tradicional, talvez iriam falar, nossa, isso é impossível, não existe. Mas uma sensibilidade, né? O Rodrigo, com a habilidade que ele tem, ele provocou a gente bastante, sabe? Então essa provocação, ela acabou que
ficando incomodado com aquilo, né? Opa, temos que resolver essa curiosidade e, né, se vai dar certo mesmo. E colocando em prática tudo que era o pensamento dele, a gente está conseguindo obter alguns casos de sucesso aí, e com certeza vai vir outros, né? Aí isso aí tem que lembrar também, agradecer, na época, queria fazer muita pesquisa, era com o Toninho Teixeira, né? Que falava assim, decomposição. E depois, quem ajudou muito aí foi o doutor Ademir Calegari. Ele que foi na execução e que acreditou muito para falar, não, isso aí vai dar certo, fez Bacana. e consagrou já. Hoje já é uma operação solidificada aqui dentro da fazenda. Mas ainda tem que fazer mais ainda. Mas tá ótimo, né? Já evoluiu. Obviamente tem que continuar, mas... Ô, Juninho, igual você falou, quando a gente fala uma ideia para pessoas que amam aquele segmento da agricultura regenerativa, igual o doutor Ademir Calegari e tantos outros aí, né? Toninho Teixeira, o Augusto, né? O Dercy, que pratica isso todos os dias. Então, quando você fala de uma ideia que seja maluca para outros, né? Que seria uma coisa impossível, para quem está no segmento, ela é possível. Então, aí só tem que montar um protocolo e seguir. É isso que o Dercy fez, montou um protocolo, a gente seguiu aí passo a passo. Tem algumas coisas para corrigir no próximo, mas a gente viu que com a ideia do Rodrigo e o protocolo que o Dercy montou, as coisas dão resultado e serão positivas aí. Bacana. Ó, só para dar um recado, o tempo já voou. Você viu que passa rapidinho, né? Quando Quem você dá está... um recado, eu dou uma saidinha. Já volto, 2 segundinhos. O Luiz vai ali fazer um pit stop ali. E a gente vai falar aqui, gente, sobre Rural Drones. Rural Drones, que está lá no Shopping do Agricultor de Franca. Autorizada DJI. Então, para você que precisa de peça, manutenção, regular o seu drone, Rural Drones é a solução aqui na Alta Mogiana, sudoeste de Minas, ok? E também a equipe internacional, que está conosco também na nossa 5ª temporada. E para você que está nos assistindo, né, eu gostaria de estar convidando vocês também para estar... O Luiz saiu, me atrapalhou todo dia. Segura. O Luiz saiu. Te trabalhou. Tirou seu. Você que foi Tem que parar o cronômetro? Não, Não? Aí vou falar da nossa 5ª temporada. Ainda bem que não é gravado, né? Rapaz, Não, esse trem não anda, olha esse trem não anda. Eu falei, no céu, morando. Tomei uma caneca d'água. Vai mesmo, manda lá. E a nossa 5ª temporada, quem está conosco também é a Rural Drones, que fica lá no Shopping do Agricultor de Franca. Então, a sua autorizada DJI na Alta Mogiana. É toda a equipe lá do Gabriel, no Shopping do Agricultor, Rural Drones, que está conosco, ok? E também quem está conosco é a equipe internacional do nosso amigo Fernando, né? Que faz um trabalho bacana. Também aqui na Cascata, não é isso? Você teve aí dias atrás juntando um grupo de produtores aí, mostrando toda essa tecnologia que pra gente que tem feito bastante diferença. Bacana. E pra gente encerrar, agradecer desde já Dercy Pavão, que agora virou sócio do podcast. Luiz Alves já é um sócio já. E agradecer a hospitalidade. Estamos aqui na Fazenda Cascata, muito bem recebidos, sua equipe, cafezinho, fomos bem tratados, ninguém maltratou a gente. Tá ótimo. Obrigado, Dercy. Obrigado, Júnior, novamente. E agradecer aí, vamos para rumo à colheita daqui uns dias. E passa rápido, hein? E passa. Em 2026 a gente viu que vai voar, né? Tem Copa do Mundo, tem eleição. Ah, Que, mãe?
técnico nós temos, né? Nós vamos ganhar. Ô, Juninho, só assim um parênteses aqui. Eu queria ressaltar a força da mulher no agro. Aqui na Fazenda Cascata, Mariana, que é a nossa gestora, veio aí, está fazendo um trabalho maravilhoso aí com a turma. E agradecer cada funcionário da Fazenda Cascata, que é de tijolinho, que constrói uma casa. Então, ressaltar a importância de cada um desses funcionários aqui na fazenda. Cada um tem o seu papel e cumpre ele com muita eficiência, com muita responsabilidade. Ok. Tá? Rodrigo Carril, obrigado pela recepção. Mais uma vez, abrindo a porta aqui, porteira, né, da Cascata pra gente aqui. Obrigado de coração aí. E desde já desejar um 2026 excelente aí para toda a equipe aí de vocês aí, tá bom? Se Deus quiser, isso aí vai acontecer. Agradeço a oportunidade aí. É uma honra aí poder participar de você aí. Beleza. E a gente só tem a agradecer aqui. Obrigado de coração. Vou pedir só para o senhor chegar mais um pouquinho perto do microfone. Esse aqui já respondeu. Né? Eles viraram já sócios. E a gente, Rodrigo, sempre no final do podcast, a gente faz uma pergunta para o convidado ou para a convidada. Nós chamamos essa pergunta de café com gratidão. Então, se o Rodrigo Meirelles Carril tivesse hoje a oportunidade, Rodrigo, de tomar um café com alguém que já se foi ou que está entre nós, quem que seria essa pessoa ou essas pessoas e por quê? Isso é difícil sim, mas aqui hoje tem que falar da família, né? Que meu pai que viu isso, pena que ele já faleceu já faz uns 3 anos, e que agora que ele viu um sucesso agora de 2 anos para cá que a gente conseguiu esse sucesso. É uma pena que ele não está aqui com a gente para tomar esse café, né? Mas hoje tem que estar a equipe, Luiz, Dercy, a Mariana, tem minha irmã Valéria, então graças a Deus estamos tocando isso aqui e indo para frente aqui como se ele estivesse tomando um café, a gente pudesse agradecer e mostrar para ele que estamos retribuindo o que ele fez pela gente. Bacana. Então, isso aí seria tipo uma retribuição, mostrando que nós estamos indo para o caminho que deu certo, um sucesso. Mas isso foi 40, 50 anos que a gente está teimando. E agora, graças a Deus, foi de 2024 para cá e que deu o resultado. Foi uma colheita boa em 2024, em 2025 aí por causa da seca e praticamente não colhemos quase nada. Aí colher 7% do café. Mas a gente já está acostumado com isso, já trabalhando com café com a parte bianual, né? Então, que nem eu falou, na fase das vacas gordas, aí armazena a comida para a fase da vaca magra, né? Para o ano que não tiver produtividade. Mas isso é 50, 60 anos que a gente já está vivendo isso, né? Graças a Deus agora que dá certo. É pena que ele não está aqui para ver isso que conseguimos. Seria uma homenagem para ele. Dr. Célio Carril. Célio Fontão Carril. Maravilha. E minha mãe era Vera Meirelles Carril. Então eu fiquei Rodrigo Meirelles Carril. Maravilha. Maravilha. É um caminho. Ok. Obrigado de coração, Sr. Luiz Alves, Rodrigo, Dercy, e um feliz 2026 para todos nós aí, para todos os cafeicultores. E se esse episódio, e se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhem com outros produtores técnicos e todos os amantes da cafeicultura, porque no Agro Cafécast você sabe que a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é positivo. Até a próxima xícara.